Muito bem, Adriano. Então, a gente já está agora dentro da igreja. No caminhar da história, você já é um homem convertido. E Isso. agora a gente quer saber como se deu a sua entrada para o ministério, para o serviço cristão e como você chegou, como você se identificou, se encontrou nesse serviço tão importante para a comunidade que é o aconselhamento bíblico. Vamos lá, Adriano, o que tu tem para dizer para a gente aí a Vamos respeito? nós. Como eu te falei, desde 13 anos eu já tenho um histórico de desenvolver projetos de ensino. E dentro da igreja, o que é que acontecia? Mesmo sem ainda ter tido a conversão, mas como eu tinha muitos estudos e eu gostava de estudar, e eu acho que aquela questão do dom de ensinar, não é à toa que eu sou professor, né, dou aula de Uhum, física, é, me desenvolveu a um ponto que, por exemplo, quando eu era adolescente na igreja, eu ensinava os juniores. Quando eu virei jovem, eu ensinava os adolescentes na EBD. Daqui a pouco começa a surgir o Adriano que vai pregar. E isso tudo antes da minha conversão. De fato, como eu uhum, analiso hoje. Né? sim. Depois da minha conversão, esse desejo por pregar, ele vai começando a se acentuar e eu começo a pegar gosto pela pregação. Bom, passado esse momento ali, que eu vivi durante um bom tempo da minha vida, me casei, ainda não tinha tido contato com aconselhamento bíblico, né? O meu irmão mais velho, ele tinha começado um curso de psicologia depois que ele terminou o seminário dele. Ele foi praticamente até um dos finais lá do curso e desistiu do curso de psicologia. Ele começou a encontrar algumas divergências que para ele não soavam bem. E ele não conseguiu conciliar? Não, porque ele entendia que o pressuposto da psicologia não batia com o pressuposto da religião cristã, Uhum, né? Em que isso não é tão errado. sim. Basta você olhar que nos primeiros semestres de psicologia já há uma separação pelos próprios psicólogos, os que ensinam, né? Eu escuto Uhum, muito isso de ex-aluno que faz psicologia. Poxa, professor, eu me tive dificuldade porque assim, olha, a tua religião aqui não cabe, né? Assim, a ideia é que a transformação não é pela religião. Então é como se fosse um autoconhecimento, uhum, né? E a partir desse autoconhecimento, você vai criando caminhos e rumos para mudar o seu coração. No cristianismo, nós acreditamos que de fato nós precisamos nos conhecer. Isso é verdade, mas eu preciso é mais conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço e por causa da obra de Cristo, o meu coração é transformado. Então esse conhecimento é hoje. uhum. E aí o meu irmão começa a sempre comentar e tal, e a gente começa a ter contatos. E ele começa a relatar testemunhos de transformação pelo aconselhamento bíblico, né? Dentro desse processo. E eu tinha alguma rejeição, porque inicialmente ele fazia uma distinção assim, meio que a psicologia não serve para nada. E aquilo me incomodava. Eu estava dentro da academia, né? Eu estava fazendo física e dizia assim, poxa, mas a ciência não pode ser descartada desse jeito. Aquilo me incomodava. Assim, como é que a ciência, que é um estudo, é uma análise, não foi feita a qualquer maneira? Para mim, não pode ser. Eu entendo que o final aí talvez esteja um problema, mas eu preciso descartar ela como um todo, e aquilo me incomodava muito. E toda vez que a gente ia a Brasília, ele sempre trazia esses debates e sempre eu saía irritado, porque eu dizia assim, cara, não tem sentido. E sempre que eu ouvia as pessoas do aconselhamento bíblico, sempre elas tinham esse viés, eu vou usar um termo aqui, demonizar a psicologia. Uhum, E tem vertentes do aconselhamento que fazem isso mesmo. uhum, Só que isso não era uma coisa que eu concordava, né? Mais à frente, uns 2 anos ou 3 anos depois, eu começo a perceber o Ayrton mudar o discurso. Ele diz assim, olha, a psicologia tem seu lugar. Ela tem sua importância. As análises têm importância. A análise comportamental faz sentido. Só que o que é que não fazia sentido? Isso, aquilo que eu estava falando agora há pouco. A transformação de um homem, verdadeiramente, eu entendo que ela vem pela palavra de Deus ou pela vida de Cristo, a redenção, a obra redentora de Cristo. A partir desse momento eu começo, opa, um estalo. E eu luto contra alguns pecados, como cada um luta com os seus. Eu luto com o pecado de pornografia, masturbação e ira. E a ira era uma coisa que me incomodava muito.
E aí eu, conversando com ele, ele disse assim, olha, bora fazer uns encontros? Bora. E a gente começa a conversar. E nessas conversas, ele começa a me indicar livros. Eu começo a ler um livro da editora Nutra, chamado Ira Arrancando o Mal pela Raiz. Quando eu começo a ler o livro Ira, eu começo a perceber que ela tinha relação com o meu pecado da pornografia e da masturbação. E elas tinham junto raízes que me levavam a ter comportamentos e reações erradas. Por quê? Porque o pecado, a raiz dele, estava lá no meu coração. E aí o que é que eu descubro? Eu descubro que 1 Pedro vai falar sobre o coração, 1 João, sempre troco, sobre a questão da soberba da vida. Eu me vejo como um cara orgulhoso. Eu começo a perceber que a minha tendência de ir para pornografia e masturbação é porque eu era um cara orgulhoso. Por que eu queria ir para masturbação mesmo estando casado? Porque eu entendia que ninguém conseguia me dar prazer que nem eu. Só eu tinha a habilidade de me dar prazer e de trazer satisfação para mim mesmo. É um certo egoísmo também, né? É isso. Não tá fora. Quando eu falo desse orgulho, tá embutido desse egoísmo mesmo. Um pacote do mal, né? Tá ali no teu coração. A gente tem costume de dizer que a gente não é orgulhoso, mas a gente é orgulhoso sempre em alguma coisa. Então, eu comecei a perceber que, por exemplo, quando é que eu me irava? Quando alguém mexia com a minha imagem. Quando é que eu percebia que eu caía para pornografia? Quando eu me sentia rejeitado. Porque o meu coração orgulhoso e muito vaidoso dizia assim, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser rejeitado. Como é que essa menina aqui da igreja me rejeitou? Sou um cara que prego na igreja, eu toco bateria. Aí a mulher vai e me rejeita, não me quer. Bicho, isso era um problema. Então, esse livro começa a mexer isso comigo. Aí, com essa vinda, eu precisei começar a ler um outro livro, depois que eu terminei o Ira Arrancando o Mal pela Raiz, que na época era chamada de... que hoje é o chamado Paixões do Coração. Eu esqueci o nome como era antes, mas não era Paixões do Coração, do John Street. E eu começo a ler aquilo e começo a ficar assustado de perceber que como a pornografia me levaria em nível de escala a de repente chegar até a necrofilia. E aquilo me assustou. Eu disse, eu preciso dar um tempo. E aí eu sou então impactado pelo aconselhamento bíblico, porque ele começa a tratar não aquilo que eu estava trazendo. Eu cheguei com problema de ira, mas eu comecei a enxergar quem eu era lá atrás. E eu precisei perdoar pessoas que me fizeram mal no passado. Eu precisei aprender a perdoar o meu pai em relação a alguns pontos. Eu precisei começar a perdoar pessoas que me violentaram na minha infância. Isso não era simples. Mas eu tinha um acompanhamento dos meus irmãos que iam ali aparando orestas. E isso para mim foi um ponto. Assim, caramba, o aconselhamento bíblico, a forma como eles lidaram com os problemas que eu tinha, eles nunca olhavam assim para a ira. Eles sempre diziam, vamos atrás de onde é que está o problema não é a ira. Então o aconselhamento bíblico ele me fez perceber que existe o que a gente costuma dizer assim, é a ponta do iceberg. O iceberg está aqui em cima. O visível, mas né? O que ele está mostrando precisa de uma sustentação. Só que eu não vejo o que está sustentado. Então eu entendo hoje que o aconselhamento bíblico ele faz isso. Ele busca o que sustenta o pecado visível. Ele mergulha, né? Mergulha muito. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sei que a gente vai chegando na frente. Eu vou tentar adiantar isso. De forma resumida. Eu acompanho um jovem que luta contra o pecado da homossexualidade. Eu entendo que é um pecado. Não estou aqui dizendo que todas as pessoas têm que parar. Eu tenho uma cosmovisão e respeito a dos outros. Mas dentro da minha cosmovisão, ela é pecado. E aí um rapaz, voluntariamente, que deseja lutar contra isso, me procura. E a gente começa a tratar isso. Na cabeça dele, nós vamos tratar os desejos homoafetivos dele, que são reais. Qual é o grande lance dele? E até um testemunho que ele escreve, ele fala assim, eu percebi que o meu problema não era esse. Eu tinha problema de identidade. Eu tinha problema de carência afetiva. Aí começa lá de baixo. Hoje, a gente continua o aconselhamento bíblico, esporadicamente, não mais na mesma intensidade,
Mas pergunta quantas vezes a gente discutiu a questão dos desejos homoafetivos dele. Adriano, ele deixou de ter? Não. Estão lá ainda, né? Só que agora ele sabe responder biblicamente aqueles desejos. O problema é o adultério. O desejo de adulterar ele vai estar lá. Mas é como você responde biblicamente isso. Então, eu entendo que o aconselhamento bíblico, ele traz à luz a como você responder às emoções. Porque eu preciso pensar, a emoção, os sentimentos são caídos. A natureza pecaminosa do homem, ela também fez as emoções se tornarem pecaminosas. Meu filho tem me ensinado isso. O sentimento dele não sabe falar, ele chora. Mas ele manipula. Eu já percebo ele querendo manipular a gente. Uhum. Então você pensa assim, o sentimento que ele tem, do que ele quer, ok. Só que ele ainda não sabe responder biblicamente isso, então ele tenta manipular, porque ele sabe que em algum momento ele vai ganhar. É a natureza adâmica ali, É né? isso. Então, pensa assim, o aconselhamento entra nesse ponto. Então, eu vou começando a ser inserido no aconselhamento bíblico, mas a igreja que eu frequentava não tinha isso, né? Então, em 2018 para 2019, eu não tô dando um branco aqui, mas é 2019, eu vou para Filadélfia. Então, quando eu chego na Filadélfia, eu percebo que tem esse movimento. E as pessoas começaram a perceber que eu conhecia alguma coisa. Eu já tinha lido muitos livros. Toda vez que eu ia a Brasília, eu voltava com muitos livros da área de aconselhamento bíblico. E sem me perceber, por exemplo, hoje eu não teria feito, mas eu aconselhei uma garota de 12 anos de idade. Essa garota chegou até a gente, eu e Juliana, né? Ela ia lá em casa, a gente conversava com ela até que eu me deparo com a seguinte situação. Uma menina que estava com ideação suicida. Ela se cortava, né? Tinham características muito fortes que na minha cabeça, eu já tinha lido algumas coisas, né? Era uma área, principalmente em escola eu tinha visto isso, muita coisa, não dentro da igreja, mas de abuso mesmo, sexual. Uhum. E cai ali em cima da nossa casa, ali pra mim, pra Juliana, uma situação que pra gente era totalmente diferente, assim. Uma garota que os pais não sabiam, ela tinha sido violentada por 3 homens, com 12 anos. E a menina se sentia culpada, porque achava que ela era a causadora do mal que ela tinha. Então eu começo a aconselhar sem ter nenhuma prática. E cada encontro com ela era muito regado a muita oração, pedindo orientação de Deus. Hoje eu vejo essa garota, já uma jovem, convertida, entendendo a salvação, trabalhando em missões e resolvida com a dor dela. Restaurada. Então, a partir dali começam essas movimentações. Até que, então, eu começo a fazer cursos na área, né? Fiz curso de capacitação pela CEBI, que é uma organização de Brasília, que é presidida pelo meu irmão, o Ayrton Williams. E os meus outros irmãos são professores lá, o Alex Wellington e o Alan Wagner. E eu fiz esse curso. E na época da pandemia, eles lançaram vários cursos de aconselhamento em depressão, de ideação suicida. E eu fui fazendo esses cursos no meio da pandemia. E aquilo ali foi surgindo. E eu fazia curso na área de ideação suicida. Surge um garoto de uma cidade do interior do estado. Diz, olha, eu estou precisando de alguém que faça aconselhamento bíblico. A irmã Mazé chega, Adriano, você pode fazer? Vamos fazer. Eu sempre fui muito peitudo para fazer. E ele chegou e a gente recebe aquele garoto com ideação suicida. Glória a Deus. Entenda, sempre é Deus que está fazendo, não é o Adriano. E esse garoto sai desse processo. Sai ele aí, entra um outro jovem que no meio da pandemia está em desespero com ideação suicida. O cara chegou a ter síndrome de pânico diagnosticado por psicólogos e tudo. O cara andava no meio da rua, ele via um carro, uma moto, ele pulava um muro. Teve uma vez que ele pulou um muro de uma casa e tinha uns cachorros lá bem bravos, e ele voltou do outro lado e ficou naquele dia, eu volto, eu fico aqui dentro da casa, ou eu morro pelo que tem lá fora, pelos cachorros. Aí ele diz, rapaz, pode ser que os cachorros me matem mesmo. Agora lá fora talvez seja a minha mente. Aí ele volta pra rua, quando os caras não estavam lá. E aí ele nos busca. Também a gente consegue ver, ter uma percepção de uma evolução. Então, dentro desse processo, os casos foram surgindo. E a igreja, a Filadélfia, começa a dizer assim, opa, tem alguém que está a fim de trabalhar com esse processo.
A irmã Mazé olha para a Suzana, olha para as irmãs que estavam lá e diz assim, gente, vamos se juntar para esse movimento. E aí começa a surgir uma organização para o Ministério de Aconselhamento Bíblico. Então, dentro da Filadélfia hoje, eu trabalho nessa liderança junto com o irmão Miguel Riluí, Miguel, ficou tudo junto, irmão Miguel Riluí, que estamos nesse processo da liderança. Mas essas irmãs também estão nesse arcabouço todo ali dessa estrutura, né? E hoje a gente atende muitas pessoas. A gente tem hoje 17 conselheiros, se eu não estou equivocado, entre homens e mulheres, que se dividem para atender pessoas com depressão, com ansiedade. Nós tivemos o caso de uma pessoa que tinha transtorno bipolar. Nós tivemos o caso de uma pessoa que sofreu com esquizofrenia. Adriano, você está me dizendo que uma pessoa que sofreu de esquizofrenia foi curada pelo aconselhamento bíblico? Não, foi um trabalho em conjunto. Nós conhecemos um neurologista em São Paulo por meio da CBI e não é um médico cristão, é um ateu e é um ganhador de dinheiro. Porque o cara é muito bom na área dele. Tem máquinas no Brasil que só ele tem na área de neurologia. E aí essa irmã foi levada até ele. Ele fez a troca de medicação dela, né? Um ano depois, e paralelo à troca da medicação dela, que esse médico passa, é uma medicação controlada, continua o aconselhamento bíblico. Ele é assim, se você tem essa linha do aconselhamento, ele diz assim, você vai tomar medicação e vai fazer aconselhamento. Se você não for, você vai ter que tomar essa medicação e vai fazer terapia com o psicólogo. Certo? Ele não tá para discutir se é o aconselhamento ou a psicologia. Se é um TCC, enfim, na psicologia, seja o que for. Não, ele não vai entrar nessa discussão. E aí essa irmã tem sido acompanhada e a família tem visto a evolução depois de um ano. Depois de um ano ela retorna a ele. Ele troca a medicação para começar a tirar a medicação controlada, fazer o desmame. Então a gente tem visto esse processo, né? E particularmente eu trabalho muito com homens na área de pecados sexuais. E é bem amplo, né? É muito amplo. É muito amplo. Eu tenho irmãos que chegam pra gente e dizem assim, eu quero tratar minha inveja. Né? Tem um irmão que chegou e disse assim, eu não consigo desenvolver relacionamentos. Quando eu começo a me relacionar com uma mulher, quando eu percebo que eu tô querendo me envolver para casar, eu me travo. As coisas não acontecem. Aí a gente começa a analisar. E isso é um processo muito longo. Não é uma coisa imediata. A gente faz uma análise de perguntas naquilo que eu te falei. A gente bebe na psicologia. Eu acompanhei um garoto de 10 anos que eu precisei beber ali na fonte de psicólogos. Conversando com psicólogos, amigos, cristãos. Assim, eu tô com um caso assim, eu não tô conseguindo entender. Aí a irmã diz assim, psicólogo, a irmã, faça essas perguntas aqui pro garoto. Quando ela chega com o garoto, eu faço as perguntas, se abriu. Só que a minha visão é assim, ali existe uma reação pecaminosa. Talvez, em algum tipo de escola dentro da psicologia, vai entender que não, porque ele vai passar por isso, tem que ser orientado e tal. Para você entender o caminho o garoto, ele estava com síndrome de pânico. Por quê? Ele tinha medo de andar na rua e ser roubado. Ele criou na mente dele que ele tinha um tênis de R$1.000. Então ele tinha medo de ser roubado. Quando você vai entender o contexto, há um contexto de desestrutura familiar financeiramente, por causa da pandemia. Eles tinham um padrão de vida, por causa da pandemia esse padrão cai, e na cabeça dele ele precisa continuar mostrando a imagem que ele tem coisas de valor. Ele não está mais na escola particular, ele não tem mais transporte para levar ele para a escola, a mãe está sem emprego porque está tudo fechado. E aí esse garoto, ele não dormia à noite, se a mãe não estivesse em casa ele se desesperava. E aí no dia que eu chego com ele, depois das perguntas que essa amada irmã me ajudou a pensar, né? Eu começo a olhar para ele e começo a tratar as bem-aventuranças de Cristo. Mostrando que Deus cuida da gente. E eu começo a dizer assim, olha, Deus prometeu cuidar da gente. Você não vai andar nu. Talvez não vai ser com a roupa da Nike. Talvez não vai ser com a roupa da Aramis. Você não vai andar nu. E o meu coração tem que ser grato a Deus. Porque Deus tem cuidado de mim. Não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Ele faz. E o menino começa a entender isso, até o ponto que ele diz assim, tio, eu preciso te dizer uma coisa. Eu disse assim, e eu já sabia disso, eu tinha conversado com a mãe dele. Ele disse, tio, meu tênis não foi R$1.000.
Eu disse, eu fingi ali que não sabia, fiz aquela cena ali pra ver como é que ele reagia, né? Disse assim, como assim então não é R$ 1.000? Não, tio, é porque eu queria que as pessoas achassem que ele era R$ 1.000. Só que eu entendi que verdadeiramente eu comecei a levar pra mim que aquilo era R$ 1.000. Acreditou na própria... Aí ele disse, mas o meu tênis foi R$ 68, tio. Só que eu tava acreditando muito nisso. Eu comecei a tratar com ele o contentamento em Deus, dos cuidados de Deus com ele. Foi uma das experiências mais marcantes para mim no aconselhamento bíblico, confesso a você, com criança. Foi o primeiro, assim, e foi uma junção daquilo que eu lhe falei. Eu não acredito que obrigatoriamente a gente tem que descartar a psicologia. Acho que tem muita coisa boa na psicologia. Eu acho que psicólogos conseguem encontrar as raízes como a gente no aconselhamento bíblico vai chegar. Às vezes, talvez ele chegue mais rápido do que a gente. Por causa de todo o estudo que eles têm por trás. Porque o seu prisma também é espiritual, né? É isso. E é isso essa que é a questão. O dele é científico, né? Exato. E eu não posso me deitar em cima da religião. Então, por exemplo, eu vou chegar com ele e vou dizer assim, eu vou oferecer Cristo como redenção. A minha intenção é que Cristo transforme a mente, o coração dele. Isso vai passar por organizar as emoções, os sentimentos. Eu posso me irar? Quando você olha o texto de Cristo lá, de Paulo, ele diz assim, o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Não pequeis. Porque eu posso me irar contra o mal que está sendo feito contra mim. Mas veja que na maioria das vezes a gente faz o pecado ali. Vou explicar isso para você e para você que está por aí meio perdido nessa meia conversa. Alguém pode me trancar no meio do trânsito? A qualquer momento. A qualquer momento. O cara me trancou. Ele entrou, como o Miguel usa muito essa expressão, ele entrou no meu reino. Ele invadiu aquilo que era o meu reino. Eu me sinto irado. Qual a minha reação? Tá bom, irmão, fique aí, vá-se embora. É essa? Não, eu vou passar dele, eu vou trancar ele, pra ele sentir como é ruim ser trancado. Perceba? O problema não foi eu ter ficado chateado e dizer assim, irmão, fique aí. Não, o problema é ficar chateado e eu quero o mal do irmão mesmo. Eu passei por isso em uma situação assim que pra mim é vergonhosa, mas a ira me tomou. E foi quando eu comecei a perceber que eu precisava mudar. Porque aquilo não era o comportamento que Deus esperava de mim. Então hoje eu passei por isso. Eu vinha no carro, rapaz, não tinha espaço. Eu disse, esse cara vai entrar. Quando ele entrou, se fosse em outra época, eu dizia assim, porra, eu vou acelerar para ele não entrar. E se batesse, o problema era dele. Eu reduzia a velocidade, o cara entrou e a vontade de ir foi grande. Eu disse assim, cara, pra que isso? Uma vez minha esposa fez isso. Eu me irei no trânsito e eu comecei a caçar o cara. Isso também não faz muito tempo, tá recente. E aí minha esposa disse assim, vai adiantar? Ele como se fosse um soco assim na minha cara, acorda. Eu dou glória a Deus porque ela foi usada. Por isso, a gente precisa pensar assim, o aconselhamento bíblico ele pode ser uma coisa informal e formal. O ministério trabalha com um aconselhamento que nós chamamos de formal, com intencionalidade de ter uma estratégia para investigar. O informal, por exemplo, é o que minha esposa fez. Você precisa fazer isso? Confrontou ali na hora, né? Não precisei. Muitas vezes você está com alguma dúvida, alguma tensão, você compartilha com outro irmão. Aconselhai-vos. É um mandamento da mutualidade. Aconselhai-vos uns aos outros. Não é só para o Ministério de Aconselhamento fazer isso. Nós, corpo de Cristo, nós devemos nos aconselhar. Nós devemos nos exortar. Quer ver uma coisa que me pega muito? É quando você vê pessoas que estão na igreja e dizem assim, eu detesto quem se meta na minha vida. E, pois então saia da igreja. Não dá para ser do corpo desse jeito. Não dá. Né? Eu digo aos irmãos da igreja lá, meu filho, no dia que ele estivesse danando aqui na igreja, qualquer irmão da igreja tem autoridade para chegar o meu filho e dizer assim, Misael, não faça isso. Esse irmão, ele está me ajudando a educar o meu filho. Mas o nosso sentimento orgulhoso, diz assim, quem é você para se meter na educação do meu filho? Infelizmente, né?
o corpo de Cristo, é necessário que a gente esteja se exortando. E isso, gente, para você que tá aí, é em amor. Não é para chegar para humilhar o meu irmão, não. E outra coisa, é dentro dessa ótica que você diz assim, ó, eu preciso te julgar. Você tá me julgando enquanto eu tô falando. Você que tá me assistindo tá me julgando. Todos nós estamos nos julgando aqui. Agora, dentro desse processo do aconselhamento bíblico, eu não faço isso para te humilhar, para te mostrar que eu sou maior do que tu. Não, eu vou te mostrar até as minhas fraquezas, para ver como Cristo me resgatou e como eu acredito que ele pode te resgatar. Então, o Adriano, ele acaba sendo inserido nesse processo no meio da transformação dele. Tem um livro do Paul Tripp que é Instrumentos na Mãos do Redentor. E eu gosto do subtítulo dele. Diz assim, pessoas que precisam de transformação ajudando pessoas que estão em processo de transformação. Não é exatamente assim, mas é quase isso. Eu não lembro exatamente as palavras. Mas deu para entender. É assim, eu estou sendo transformado e eu te ajudo porque tu também precisa de transformação. Hoje eu estou como conselheiro, amanhã você pode ser o meu conselheiro. Não é um processo de superioridade. É um processo de olhar um para o outro e dizer assim, irmãos, vamos compartilhar as tuas dores. Eu quero viver a tua luta. Tem uma música muito antiga do Vencedores por Cristo, que ela fala assim, ame ao Senhor de todo o coração, de toda alma e razão, acho que é isso, com todo o seu desejar. Aí depois ele diz assim, ame ao teu próximo, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Aí ele continua, ele diz, ame ao seu próximo, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Esse também é outro diferencial do aconselhamento bíblico para a psicologia. Na psicologia eu não posso ter relação, não há relação dual entre o cliente e o psicólogo. É unilateral, né? Isso. No aconselhamento não, a gente é convidado a viver a dor do meu irmão. É uma via de mão dupla? É uma via de mão dupla. Glória a Deus. Quantas vezes a gente se sente mais... Você sai do aconselhamento e diz assim, meu Deus, como isso aconteceu? Como tá acontecendo? Como é que o irmão tá? Você começa a botar sua cabeça pra funcionar e dizer assim, cara, é isso que tem que acontecer. Então você sente de fato. Essa menina que eu lhe falei, amigo, conhecendo a história da menina lá de 12 anos que eu te falei, pra mim, pra Juliana, era assim, facadas. Que eu sentia o que aquela menina estava sentindo. Não, eu só tinha uma breve noção. Mas eu sei que ela sofreu. Porque se o meu coração sofreu só de ouvir a história dela, ela deve ter sofrido muito mais. Eu preciso acolher essa pessoa. Porque Cristo me acolheu. E eu preciso ter misericórdia dela como Cristo tem misericórdia de mim. Eu preciso amá-la como Cristo me amou. Por isso eu vou transformar esse momento em um momento de levar a redenção ao coração dela. Né? Assim como foi ao meu, assim como é com tantas pessoas que passam por esse processo. Amém. Amém? Glória a Deus.